Fala, rapaziada, vim aqui trazer a notícia do Corinthians. A notícia que o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser na casa do Corinthians às 21 horas, né? Vai ser amanhã esse jogo. Então, o que eu tenho para falar do Corinthians aí, para vocês que vai acompanhar o jogo de amanhã. O Corinthians, ele vai pegar o Atlético Mineiro e acredito que vai ser um jogo difícil para o Corinthians. Mas apesar de ser na casa do Corinthians, pode ser que o Corinthians pode trazer uma vitória aí, ou eu acho que pode ser, no meu modo de ver assim, minha opinião, que eu vou arriscar aí um empate. Porque do jeito que o Corinthians tá e veio aí trazer essa eliminação da Libertadores, isso aqui é o time que estava na Libertadores, é um time que não conseguiu aí a classificação, por mais que ganhou de 2-1. E pelo fato da Conmebol inventar essa história de vantagem, aí o Colo-Colo aí teve a sua vantagem aí, então se classificou. E com certeza vai pegar o Palmeiras eu acredito que vai atropelar esses dois jogos e vai seguir em frente. Enquanto isso o Corinthians aí veio cair na Libertadores. E é o seguinte, o próximo jogo do Corinthians é amanhã, contra o Atlético Mineiro. Aí depois tem um jogo contra o Ceará na quarta-feira, que vai ser às 20 horas. E depois tem um jogo no outro domingo contra o Palmeiras. Então tem duas pedreiras aí pro Corinthians. É contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Esses dois jogos vai ser difícil pro Corinthians, mas o Corinthians tem que atropelar esses jogos para seguir no Brasileirão. Mas eu acredito que esse time aqui, eles já se entregaram. Eu acho que não vai conseguir brigar pela Brasileirão, que o São Paulo está muito em cima do Corinthians, mas nada é impossível. Se eles atropelar e ganhar todos os jogos, pode brigar pela liderança, até ser campeão lá. Mas eu não acredito que o Corinthians vai ter esse pique, os jogadores vão querer fazer acontecer isso aí. Se na Libertadores eles não conseguiram, do jeito que está a situação no Brasileiro, pode ser que não venha conseguir também. Mas o Corinthians é Corinthians, a gente tem que ver o que vai acontecer, não é mesmo? O que eu tenho para falar é a respeito do Corinthians sobre esse time aí. Um time que foi desfalcado no meio da temporada porque o Andrés não segurou os jogadores. E a eliminação, eu já esperava por isso aí. Eu venho fazendo alguns comentários em outros vídeos e o que foi que aconteceu? Eu venho falar do Andrés que ele foi um culpado aí de não ter segurado o Carille. Se ele tivesse segurado o Carille, pelo menos, pode ter certeza que o Corinthians estava na briga aí pelo campeonato da Libertadores. O Andrés, no meu modo de ver, é o culpado. Tem torcedor aí que critica, não gosta, fala que chega até a fazer comentário a respeito que o Andrés já ganhou tudo. Ele não fez mais do que a obrigação dele, ele é pago para isso. É o que eu falo para vocês. O Andrés, ele como presidente, ele tem que realmente fazer a parte dele. Por quê? O cara tá ali para isso, né? Se não fosse para ser o que foi, então para que ser presidente? Agora, se me colocar como presidente, até eu aceito, não é verdade? Então, é aquilo que eu falo, se ele é presidente, ele tem que fazer o melhor. Agora, na segunda temporada aí que o Corinthians está tendo aí, depois da Copa, o Corinthians despencou. No Brasileirão está despencado, eu acredito que não vai brigar mais pelo Brasileirão. Então é uma eliminação do Brasileiro, que eu não sei se o jogador vai conseguir reagir. E na Libertadores, também já eliminado. E só resta para o Corinthians a Copa do Brasil. E se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, é bom que o Corinthians venha alcançar a parte de cima, para ano que vem estar na Libertadores. E o que eu tenho para dizer? Se eles não, os jogadores entender que tem que ir para a Libertadores ano que vem, vai conseguir chegar nessa meta aí. Para isso tem que brigar aí contra o Atlético Mineiro, contra o Ceará e o Palmeiras. São os 3 jogos que o Corinthians vai enfrentar aí, entendeu? Esse cara que está aqui, o Andrés, eu tenho para falar para vocês o que sobre ele. Se ele tivesse segurado o Carille, o Fábio Carille, que a torcida já estava confiando, passava confiança para os jogadores e para o torcedor. O Andrés não fez isso, não segurou o cara, não se importou. Esse cara tá com uma cara assim meio de, digamos, de que não tô nem aí, parece que virou um anti-corintiano pra estar na festa do Palmeiras. Não que ele não esteja no direito,
Mas eu, como corintiano, fosse presidente, eu não estaria participando da reunião. Eu acho que eu ia me preservar, se preocupar com as coisas do Corinthians, em estar lá na concentração, porque o time do Corinthians ficou na segunda-feira até na quarta-feira na concentração. Eu acho que se ele foi na festa, não, isso é um problema dele, mas na verdade, eu acho que se ele tivesse segurado o Fábio Carille, pelo menos, o Corinthians não estaria nessa situação aí. Eu não sei se ele está muito preocupado com o Corinthians, porque a gente vê as entrevistas dele, ele falando algumas coisas, parece que ele tem resposta para tudo. Parece que é o dono da verdade, parece que inventou o futebol, parece que é o dono do Corinthians. Então fica difícil de parabenizar esse presidente. A primeira passagem dele, tem que bater palma, ele ganhou tudo, beleza. Mas ele foi pago para isso, o Corinthians não deve nada para ele. Deve talvez para alguns jogadores, Sheik, não sei, mas quem? Se deve eu não sei, porque eu não trabalho lá. Então, é que eu falo. O Corinthians, ele é um time grande, é um time para brigar com o Real Madrid. O certo é encarar a Libertadores todo ano. Não dá para ser campeão todo ano, a não ser que seja um time imbatível. Imbatível é só Deus. Então, aquilo que eu falo, se ganhar um ano e perder o outro, beleza, mas o que não pode é a torcida morrer sem ver outro título da Libertadores. Eu acredito que vai acontecer isso aí, porque os presidentes que vêm passando aí acham que a Copa do Brasil é mais importante que a Libertadores. Foi o que ele falou. O Galvão Bueno criticou ele por isso aí. Eu acho que, na verdade, como que o presidente pode falar que a Copa do Brasil é mais importante que a Libertadores? Pergunta para o torcedor se isso é verdade. Eu acredito que o torcedor vai apoiar naquilo que eu falo. A Libertadores é melhor, é maior. E quem é que não quer encarar o Mundial? O Corinthians é time para encarar o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Esses caras só não jogam no Corinthians porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário deles. Mas se tivesse, eles jogariam. Porque o Corinthians é time grande. Então, enquanto o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses jogadores aí, então o Andrés vai trazendo os pés de rato que ele vem trazendo aí. A pergunta que eu faço, fica dando dinheiro para esses jogadores pés de rato? E por que não deu para o Carille? Por que não segurou o salário ali do Carille? O Renato Gaúcho, ele é treinador do Grêmio. Então o que foi que aconteceu? O presidente segurou ele. O presidente veio, pagou para ele ali um valor muito grande, de 800 mil reais. Assim a mídia repercutiu aqui em São Paulo, foi falado. E que eu tenho informação, segundo as fontes aí, o salário dele é mais ou menos isso aí, 800 reais, 800 mil reais. Então o que acontece? O que eu posso te falar? Que se ele tivesse segurado o Fábio Carille, igualzinho o Grêmio fez com o Renato Gaúcho, eu acredito que o time do Corinthians teria passado nessa classificação em cima do Colo-Colo, que é um time fraco demais. E fazer o quê? O que eu posso dizer a respeito do Corinthians é a situação difícil que está. Se não conseguir subir na tabela, tem a Copa do Brasil aí, que é a chance de ir para a Libertadores e ser campeão também, né? Isso aí é o que o presidente acha melhor, ser campeão. Isso aí é para confortar o torcedor, na minha opinião. Essas conversas fiadas aí, esses papos furados que o Andrés tem aí, ele acha que é o dono da verdade, acha que tudo que ele vai falar, a torcida vai assinar embaixo. Eu, por exemplo, não assino o que ele falou. O Galvão Bueno também não assinou embaixo. A gente tem aqui para criticar, porque a gente não concorda, é a nossa opinião. Eu acho que está errado essa situação aí, dele falar que a Copa do Brasil é mais importante que a Libertadores. Nada melhor que ver o Corinthians no final do ano brigando ali com o Real Madrid, disputando de igual para igual. O Corinthians tem que estar em cima. Eu não falo só do Corinthians não, eu acho que o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o time grande desse São Paulo tem que estar ali no final do ano brigando para encarar esses times aí que se acha o maioral, que é o Barcelona, Real Madrid. Por que o Corinthians não está lá nesse topo? Porque o presidente que tem que resolver essa situação. A cara dele despreocupada quando se fala de Libertadores. Então significa que a gente não vai conseguir um título tão cedo aí da Libertadores, por mais que tenha ganhado com ele aí em 2012. Eu só espero que vocês venham aí, torcedores corintianos, venham se comunicar, tentar aí reverter em protesto, fazer manifestações quando for possível na sua casa ou até mesmo na arena corintiana. Vocês aí exigir, cobrar dele mais compromisso com o Corinthians, com a camisa do Timão.
Essa é a notícia aí, esses comentários que eu venho falar aí sobre o Corinthians. Sobre os jogos eu já falei. Só para finalizar, o Corinthians joga amanhã, Campeonato Brasileiro, 21 horas, contra o Atlético Mineiro, tá certo? E o próximo jogo, sem ser isso da manhã, o próximo vai ser contra o Ceará, no Brasileirão. Depois tem o Palmeiras também, no Brasileiro também. Esses 3 jogos aí são Brasileirão e são os 2 jogos difíceis, contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai ser na casa do Palmeiras, e não esqueça disso. Contra o Ceará, eu acredito aí que é mamão com açúcar, mas se bobear do jeito que está o Corinthians, pode até perder. Eu espero que não. Espero que a torcida venha comemorar esses 3 jogos aí que vai subir na tabela. Vai dar o direito do Corinthians se classificar para a Libertadores. Quem ainda não está morto. Dá para enfrentar, dá para encarar, dá para subir de tabela e ir em frente. Agora, o que eu posso falar para vocês? Se o Corinthians não fizer isso, não vier reagir agora, se não reagir, o que pode acontecer? Ele pode despencar também e brigar para não cair lá para baixo. O Santos foi lá embaixo e experimentou a zona de rebaixamento. O Corinthians pode acontecer isso com eles. Por isso que eu estou falando, é a hora de brigar, passar por cima desses jogos que está vindo aí. O Palmeiras estava preocupado com a Libertadores, principalmente ontem que se classificou em cima do Cerro Porteño. Então o que eu posso dizer? O Corinthians tem chance de ir para a Libertadores em cima do Brasileirão até na Copa do Brasil. Isso se o time jogar bola, né? Porque o Palmeiras, querendo ou não, ele vai querer atrapalhar. Mas o Palmeiras está preocupado com a Libertadores. Mas sabe que também está chegando lá em cima, no Brasileirão. Se o São Paulo não ficar esperto, o Internacional, o Flamengo, esses times que estão em cima, o Palmeiras pode passar todos esses times aí. E é bom ficar esperto com o Palmeirão. Isso aí que eu tenho para falar do Corinthians. Até a próxima notícia do Corinthians. Até amanhã. E bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês aí.